Alegria, alegria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom fim de semana, bom feriado. Concurseiro não tem hora nem lugar para estudar. Tudo bem? Sou Henrique Moretti. Vamos começar aqui uma aula com orientações gerais sobre provas discursivas. Essa aula, pessoal, vale para qualquer concurso em que você tenha que fazer uma dissertação argumentativa, que é aquela em que você tem que defender o seu ponto de vista, basear-se em vários argumentos para você. Você não pode ficar em cima do muro. Você tem que ter uma tese e ir com ela até o final, até a conclusão. Então, nós vamos ter a introdução, né, parágrafos de desenvolvimento, e a conclusão. Vamos explicar tintim por tintim nesta aula aqui do Treine Subjetivas. Então, vamos começar os slides. Bem-vindo a mais uma aula exclusiva do Treine. Você sabe que é o melhor site para provas discursivas, especializado em discursivas, em subjetivas do Brasil. O que é uma prova discursiva? Vamos com recomendações gerais para vocês. Em primeiro lugar, clareza, pessoal. Clareza é fundamental. Lembre-se, se o leitor precisar reler para entender, não é um bom sinal. Então você tem que sempre pensar em facilitar o trabalho do seu examinador. Você tem que lembrar que o examinador é uma pessoa humana, até que nos prove o contrário, humana como nós. Então ele vai estar provavelmente muito cansado já. Imagine que ele corrige 200, 300 redações por dia. Então ele não vai querer ter trabalho. Quanto mais você facilitar o trabalho para ele, trabalhar com a ordem direta, com períodos curtos, com muita clareza, é melhor. Ele não vai querer ficar procurando na sua redação onde que você trouxe, né, aqueles argumentos. Então tem que trabalhar com uma receitinha de bolo que nós vamos ensinar para você. Então, quanto melhor, mais facilitado for o trabalho do examinador, provavelmente melhor será a sua nota. Isso também vale para caligrafia, né, pessoal? Não tente, capriche na caligrafia, ó. Treine bastante redação à mão, não obrigue o examinador a fazer esforço para ler, tá? Então, outras recomendações: escreva na voz direta, use conectivos textuais que vão dar coesão ao seu texto. Exemplos: afinal, isto é, desta forma, que é um conectivo, né, de conclusão, de explicação, contudo, que é um conectivo adversativo. Desenvolva apenas uma ideia núcleo por parágrafo. Nós vamos trabalhar bastante com isso aqui. Cada parágrafo seu, basicamente na introdução, você vai apresentar os argumentos que você vai defender na sua redação. E aí, em cada parágrafo, você vai trabalhar com um desses argumentos de forma aprofundada. E não redija períodos longos, não trabalhe bastante com pontos e não com vírgulas. Porque quanto mais vírgulas você colocar, mais chance você tem de se confundir com o paralelismo sintático, por exemplo, com a concordância. Porque às vezes você começa uma frase lá atrás, é uma frase de um verbo que exige a preposição a, por exemplo, um verbo transitivo indireto. E depois, lá na frente, você acaba se esquecendo disso e não coloca a preposição e vai direto, como se fosse um verbo transitivo direto. E aí o examinador, obviamente, vai considerar um erro seu. Então, quanto mais pontos, mais conectivos você vai usar, menos chance você vai ter de errar. E não tente impressionar. Aqui não é uma tese de mestrado, não é uma dissertação de doutorado, é um concurso público. Então, ao começar a escrever a sua resposta, não caia na tentação de buscar ser original, tendo um argumento genial, ou de escrever de modo poético, usando palavras difíceis e construções complexas. Aqui, o simples é o que aprova, pessoal. Não tente ser rebuscado demais. Não ache que você vai surpreender o examinador falar, ó, que redação maravilhosa. Não. O simples é o que aprova. O que é uma dissertação argumentativa? Essa modalidade é, em essência, uma análise crítica e compreende os seguintes aspectos. Letra A. Estabelecimento e construção de um ponto de vista sobre o tema. Esse ponto de vista tem que ser apresentado logo na introdução. Na introdução você vai colocar já a sua tese. B. Apresentação, discussão e embasamento dos argumentos que justificam o seu ponto de vista e lançam luz sobre o tema. Como é a estrutura dessa dissertação argumentativa? Ela tem 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Nós vamos ver cada uma delas a seguir. E qual o perfil de candidato que as bancas buscam? É um candidato capaz de se posicionar em relação aos assuntos da contemporaneidade, da atualidade.
Temas polêmicos ou que ainda causem tensão na sociedade podem servir de base para a proposta. Sai ganhando o candidato que, longe de botar panos quentes no debate, busca discutir as diferentes posições existentes com profundidade. Então, o que seria botar panos quentes? Seria ficar em cima do muro, não se posicionar. É isso que você não deve fazer numa redação. Você tem que se posicionar. O examinador vai avaliar a sua capacidade de colocar o seu ponto de vista e defendê-lo com argumentos sólidos e até na conclusão, em que você vai retomar esse ponto de vista e fazer um fecho na sua redação. Eu digo aqui que temas polêmicos podem cair na sua prova. Porém, na medida do possível, você deve evitar entrar em polêmicas bobas. Eu digo que você tem que jogar o jogo da sua banca. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagine que você está prestando um concurso de TSE, de Tribunal Regional Eleitoral, ou até para o Supremo Tribunal Federal ou outros tribunais. Você sabe que ultimamente há uma polêmica. Imagine que o tema seja fake news, notícias falsas. Você sabe que hoje em dia há uma polêmica muito grande sobre isso. E você sabe que o posicionamento do TSE e do Supremo, ultimamente, é de que se deve regulamentar essas big techs, né? Google, Meta, o TikTok, o X, a rede X, que era o antigo Twitter. Então, se aparece um tema desse na sua prova, você sabe que esses tribunais estão tendendo a uma visão mais restritiva quanto a essas plataformas, defendendo que é necessário regulamentar, necessário um projeto de lei, né, uma lei que regulamente essa tese. Então, fuja de polêmica. Você não vai colocar que as redes têm que falar o que as redes não devem prestar contas à sociedade, que essas redes teriam liberdade para deixar que seja publicado o que as pessoas quiserem, né? Você não pode colocar uma posição dessa totalmente liberal, porque você já sabe que esses tribunais estão regulamentando cada vez mais, estão querendo fechar o cerco contra essas redes, né, que devem ter, isso até diz a lei, devem ter um representante, né, no Brasil para receber citação, intimação, etc. Então você não vai entrar nessa polêmica, você vai jogar o jogo da banca. Em tese, você poderia defender o que você quisesse. Por exemplo, que você não pode fazer censura prévia, eu sou a favor disso. Mas você vai ter que defender isso com moderação, sabendo que esses tribunais já defendem a regulamentação. Então, se você for contrário a essa tese, dificilmente você vai receber uma grande nota. Então, você pode se posicionar sobre vários assuntos. Você pode defender a tese que você queira, contanto que você preste atenção nessas indicações da banca e nessas indicações dos tribunais para os quais você está prestando. Então vamos com a introdução, primeira parte de uma redação argumentativa. A introdução é escrita em um único parágrafo, ela deve ser simples, direta e objetiva. Ao redigi-la, tenha em mente o seguinte: ela serve para introduzir, né? Faltou o final do verbo aqui, introduzir o que vai ser dito. Isso significa que você deve citar o que será abordado nos parágrafos de desenvolvimento. Faça isso utilizando-se de frases curtas, que não desenvolvam os argumentos. O parágrafo de introdução deve ser curto, 3 ou 4 linhas, e as frases elaboradas servirão de guia para cada parágrafo de desenvolvimento. Se você introduziu 3 aspectos do seu tema na introdução, eu vou trabalhar aqui basicamente com uma redação que tenha 5 parágrafos. Primeiro parágrafo de introdução. Os 3 parágrafos seguintes são de desenvolvimento. O 5º parágrafo é de conclusão. Então, digamos que você deu uma pincelada, apresentou 3 argumentos de forma rápida, superficial na sua introdução. Então, são 3 argumentos. Então, no parágrafo 2º, você vai aprofundar-se no primeiro argumento. No parágrafo 3º, você vai se aprofundar no segundo argumento. No parágrafo 4º, você vai se aprofundar no terceiro e último argumento na conclusão. O 5º parágrafo você vai fechar. O importante, na introdução você tem que apresentar a sua tese. E é importante também que você diga qual é o tema da redação. Então eu vou mostrar aqui, numa redação que eu fiz, de forma mais simples, uma redação que em tese pode servir de embasamento para você fazer uma cópia, entre aspas, você se inspirar na sua prova. Você vai ver que eu coloco o tema expressamente já na introdução, mostrando para o examinador, hello, eu prestei atenção aqui no seu enunciado, eu prestei atenção na sua proposta, eu sei qual é o tema. Então eu repito o tema, não há problema. Você pode parafrasear, mas é importante que você coloque o tema logo ali no começo da sua redação, você mostrar para o examinador que você está muito atento, você não vai perder nenhum ponto desse jeito por fuga ao tema.
Logo depois eu apresento a minha tese. E o manual de redação mais perfeito diz que você já deveria apresentar, mesmo que seja de forma superficial, de forma rápida, quais argumentos você vai desenvolver na sua tese. Às vezes isso não é possível, porque a sua introdução ficaria muito grande. Então, veja como você pode trabalhar isso na redação que eu vou apresentar. Tá bom? Então vamos aqui agora para o desenvolvimento. Você já fez a introdução, você vai para os parágrafos de desenvolvimento. Você irá retomar os temas que apresentou na introdução. Agora, porém, você vai se aprofundar neles. Você vai explicá-los, você vai argumentar. Ou seja, você vai convencer o leitor do seu ponto de vista. O desenvolvimento não é uma continuação da introdução. Então, o primeiro parágrafo não pode começar com os termos por causa disso, com isso, dessa maneira. Por quê? Porque ele não é uma continuação da introdução. Você vai usar esse tipo de conectivo a partir do terceiro parágrafo, que já vai continuar no seu raciocínio em relação ao segundo parágrafo, que é o primeiro de desenvolvimento. Então, nos parágrafos seguintes, terceiro e quarto, se uma redação tiver 5, é desejável que você inicie com essas conjunções que vão dar coesão ao seu texto, vão mostrar um bom encadeamento de ideias, como termos como sendo assim, ao lado disso, com efeito. Esses termos cuidam para que a sua redação esteja bem costurada entre os parágrafos de desenvolvimento. Mas lembre-se, o primeiro parágrafo de desenvolvimento você está começando a se aprofundar no seu texto, na sua tese. Então não é nele que você vai usar esse conectivo se juntando à introdução. Então é melhor um conectivo como, em primeiro lugar, de início, preliminarmente, que mostra que você vai começar a debater efetivamente o tema. Conclusão. O último parágrafo. Se a redação tiver 5, será o quinto parágrafo. Ela é escrita em um parágrafo único. Importante. Ela não é lugar para novos argumentos. Novos argumentos serão colocados nos parágrafos de desenvolvimento. Ainda assim, a conclusão deve acrescentar alguma coisa. Como? Primeiro ponto é que você não deve apenas repetir o que já escreveu, sob pena de ser redundante. O fechamento deve acrescentar algo ao texto. Pode ser uma advertência ou sugestão. Sugestão para resolver, para tentar solucionar o problema que você está apresentando no seu texto. Pode ser então uma solução resumida para o problema proposto, uma retomada da discussão, sem repetições, um aprendizado, uma lição que pode ser tirada do texto e que você queira destacar, ou uma análise crítica conclusiva. Lembrando que os concursos públicos não são como no Enem, que você deve fazer obrigatoriamente, sob pena de ter a nota reduzida, em grande quantidade, uma proposta de intervenção. O que seria aqui o item B, né? Uma solução para o problema proposto. Então você pode usar uma solução na sua conclusão, mas não é obrigatório como no Enem, que você tem que fazer uma proposta de intervenção. A solução seria uma das possibilidades para uma conclusão. Você deve pensar assim, a conclusão ela deve dar um fecho. Então é interessante que ela seja, eu chamo de que ela seja autorreferencial. Né? Então ela vai fechar o seu texto, ela vai dialogar com a introdução, ela vai dialogar com os argumentos do seu texto. Então você vai fazer ali, você pode fazer, por exemplo, uma retomada da discussão. Você vai colocar ali alguns argumentos mais genéricos que você já usou e retomar para defender que a sua tese lá na conclusão, colocada lá na introdução, ela é válida. Né? Eu vou te mostrar aqui na prática como eu faria uma conclusão adequada para concursos públicos. O estudo do parágrafo. As ideias desenvolvidas nos parágrafos devem guardar conexão com a ideia principal do texto apresentado na introdução. Então isso a gente já colocou. Cada parágrafo contém uma ideia principal apenas. Importante isso para você não se confundir, não deixar aquele parágrafo enorme que vai afetar a coesão do seu texto. Então, a partir dessa ideia, você vai trabalhar ideias secundárias, desde que sejam relacionadas à ideia principal. Inicie o seu parágrafo com um tópico frasal. Isso é muito importante. O que é o tópico frasal? É a oração que introduz a ideia central a ser desenvolvida no parágrafo. Ele deve ser claro, conciso e objetivo. Não há regra sobre o tamanho do parágrafo, mas 3 ou 4 frases ao longo de 3, 4 ou 5 linhas são suficientes para que seu parágrafo fique esteticamente agradável e de fácil leitura. Uma dúvida muito importante dos alunos. O famoso repertório.
Gente, o que é o repertório? Eu coloquei aqui o exemplo de um concurso da Polícia Militar feito pela banca VUNESP, mas basicamente vai valer esse raciocínio para outras bancas também. Veja que a VUNESP, por exemplo, no critério de estrutura do texto, ela vai avaliar o quê? Vai levar em consideração o quê? O conhecimento de mundo dos candidatos. O que é isso? É o repertório. Contudo, é muito importante que o repertório utilizado no texto estabeleça uma relação consistente com o tema abordado e contribua efetivamente para defender a tese do candidato. Assim, a mera referência a pensadores, obras ou teorias não garante uma nota alta nos certames da VUNESP. Ao contrário, a redação será penalizada se esse repertório não estiver devidamente concatenado com o tema abordado e com a tese defendida. Então, isso que eu queria chamar a atenção para vocês. Tem muitos professores por aí, eu respeito todos, mas eu tenho que me posicionar em relação ao que eu não acredito que seja correto. Muitos professores vão dizer que você tem que decorar repertório, você tem que estudar repertório. Então você teria que fazer aquela aulinha básica e decorar mesmo alguns argumentos de alguns autores famosos, como Bauman, da filosofia, Dostoiévski, da literatura, Machado de Assis, nosso Machado, que para mim é um dos maiores escritores de todos os tempos no mundo. Você deveria colocar algum argumento dele. E outros, Max Weber, e Marx, e Davi Ricardo na economia, e outros autores, e tantos que temos por aí. O que eu acho sobre isso? Eu trabalho com muita cautela nesse ponto. Por quê? Imagine que um concurso de analista, de técnico, concurso que você for prestar, você tem um edital enorme já para estudar. Você vai estudar, você tem que se aprofundar, você tem que zerar o edital. Não existe isso de você estudar a maior parte do edital, de você estudar apenas os temas mais cobrados, a banca pode te surpreender. Você tem que zerar o edital, tanto de conhecimentos básicos quanto de conhecimentos específicos. A banca pode ir na discursiva ou na objetiva, na minúcia daquilo que está previsto no edital. Você tem que estar preparado para isso. E eu não acho que faça sentido. Eu citei Davi Ricardo. Ele tem aquela tese de economia de custo de oportunidade. Não acho que faça sentido você, que já tem que estudar tantos materiais para a sua prova, você ainda ir atrás de ficar estudando Bauman, de ficar estudando Machado de Assis, de estudar Dostoiévski, de estudar Marx, de estudar Max Weber, de estudar Hegel, etc. Porque a chance de cair um tema filosófico em que você consiga encaixar algum desses autores é pequena, em comparação com a chance muito grande de cair um tema relacionado aos conhecimentos específicos do seu edital. E eu digo que, numa prova que nós estudamos conceitos de direito e também aqueles conceitos básicos de administração geral, administração pública, nos concursos mais de área administrativa, esse conteúdo que você já estudou já vai ser muito forte para você embasar como repertório na sua prova. Eu vou mostrar aqui como eu faço em algumas provas. Então, a Constituição Federal, ela trata de a nossa Constituição é a mais prolixa, provavelmente, do mundo, né? Tem mais de 200 artigos, uma Constituição muito grande. Ela trata de variados temas, ela trata de meio ambiente. Então, se cair uma prova do contexto de sustentabilidade, você vai conseguir embasar com a Constituição. Sobre moralidade, você vai corrupção, por exemplo, você vai conseguir embasar com os princípios da administração, o LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, por exemplo. Tem mais temas sobre idosos, por exemplo, nós temos ali o conceito da dignidade da pessoa humana. Sobre diversos preconceitos, nós temos ali a Constituição é totalmente contrária a isso. Ela fala de combater as desigualdades regionais, sociais, etc. Até podemos interpretar como de gênero também, né? Defendendo ações afirmativas. Então nós temos muito conteúdo na própria Constituição, nas leis que você vai estudar e nas matérias também de administração, se você for de concurso da área administrativa. Então não acho que seja interessante você ficar focando em decorar esses argumentos. E outro ponto, como diz aqui a banca, ó, se você fizer referência a pensadores sem fazer uma ligação para mostrar que isso faz sentido com o tema que você abordou e com a tese que você está defendendo, você pode até ser penalizado. O examinador não é bobo. Ele vai ver lá que você decorou Bauman, citou a modernidade líquida só por citar, sem fazer a ligação do que é o conceito de modernidade líquida tem a ver com o tema que você está defendendo. Você não só não vai ser bem pontuado, como você vai ser penalizado.
Então tome muito cuidado com essa história de repertório. O que eu digo é, repertório importante você já vai ter. Você está estudando a fundo o edital. Os conceitos de direito vão ser usados para você embasar. Os conceitos de administração vão ser usados para você embasar. Não estou dizendo para você não estudar Machado de Assis. Você não lê Machado de Assis. Eu amo Machado de Assis. Você deve ler. Mas leia se você quiser relaxar ali nas horas vagas. Não leia Machado de Assis, não assuma mais um compromisso de você ter que ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas Borbas, que é um dos melhores livros que eu já li, Esaú e Jacó, Memorial de Aires e outros. Você vai ler isso aí para estudar para concurso. Não, você vai ler se você quiser, como forma de relaxamento. E o que vier é lucro, tá? Então fica esse recado para vocês. Não se preocupe tanto com isso. Se você quiser fazer um estudo paralelo, você vai ler notícias de atualidade. Você vai pegar um jornal que você gosta, um site que você confia, você vai ver o jornal na televisão, no rádio, um podcast de notícias e vai se informar que isso poderia ser importante para você estar ligado em alguns conceitos de atualidade que podem cair na sua prova, né? Mas você vai fazer isso também porque você é um cidadão, você quer estar bem informado, você já faz isso normalmente, então você continua ou acrescenta um pouco mais. Mas não vai criar mais um grande fardo para você carregar, uma grande responsabilidade de você ter que ficar estudando isso a mais, você já tem muita coisa para estudar, tá bom? Então tenha muito cuidado com essa parte do repertório. Você estudando muito bem o seu edital, você já vai ter um repertório muito mais do que suficiente para escrever uma bela redação. Textos motivadores. Geralmente, uma redação argumentativa vai ter textos motivadores. 1, 2, 3... dificilmente vai ser um tema direto ali, disserte sobre fake news. Não, provavelmente vai ter um texto de algum autor ou um texto de jornal embasando. A pergunta que muitos alunos me fazem é, você pode usar o texto motivador na sua prova? Eu digo, pode. Arriscando um pouco, eu diria, deve. Tomando cuidado. Quando você usa o texto motivador de alguma forma, você está muito ligado no tema. Você mostra para o examinador, de novo, examinador, ó, tô aqui, ó. Estou bem ligado no que você está falando, estou bem atento, estou cumprindo todas as suas observações, não vou fugir ao tema de jeito nenhum. Primeira coisa de uma redação é você não fugir ao tema, para você garantir uma nota no mínimo razoável. Então, como você pode usar o texto motivador? O texto motivador, então, deixa claro qual é o tema. Para isso, não há problemas em parafrasear o próprio enunciado da questão e os textos motivadores. O que é parafrasear? Aproveitar aquele conteúdo sem repeti-lo. Então, os textos motivadores podem ser usados desde que a fonte seja citada e não haja plágio. Você não pode cometer plágio. Se você colocar alguma coisa que está expressamente no texto motivador, você vai citar a fonte. Se você copiar literalmente, você vai colocar entre aspas. Você coloca entre aspas e diz, o autor tal afirmou X, Y, Z, conforme a obra tal. Se você não quiser usar literalmente, que é até melhor, para você não correr esse risco de plágio, você vai parafrasear, você vai usar algumas ideias. Aí você vai colocar assim, imagine que tem o texto de Marx, você quer embasar no texto que está de Marx. Você vai colocar, segundo Karl Marx, na obra O Capital, que vai estar a obra ali embaixo do seu texto. Na obra O Capital, o valor trabalho é X, Y, Z. Então, citando o autor, sempre que constar, e citando a obra que vai constar no seu texto motivador. E aí não há problema de usar, tá? Desde que você cumpra isso. E um segundo ponto importante é as ideias aproveitadas do texto motivador não devem ser a predominantes para a sua argumentação. A banca quer testar o seu repertório, o seu conhecimento de mundo. Então você pode iniciar o debate aproveitando alguma coisa do seu texto motivador. Mas você não pode, obviamente, ficar só no texto motivador. Você vai usar ela para introduzir o seu assunto e depois você vai colocar os seus argumentos próprios para fazer as reflexões necessárias. Então vamos ver, numa prova que eu fiz, como eu trabalharia aproveitando o texto motivador e introduzindo outros temas que são de conhecimento de mundo, que são de atualidades, que são de conhecimento de mundo, que são do direito. Como eu disse para vocês, temas que vocês já vão estudar na prova e vocês vão reaproveitar numa redação dos mais variados temas, porque o direito está no mundo inteiro. Então veja aqui, ó, uma redação com um modelo simples. TRF3, da terceira região, São Paulo e Mato Grosso do Sul, 2024. Mais ou menos ali agosto de 2024. O tema era etarismo e os estigmas associados ao envelhecimento.
ele vai trazer aqui, era a banca FCC, mas poderia ser um tema de outra banca também, um tema muito moderno, né, que acaba preocupando a gente, pois o Brasil é um país que está se envelhecendo, né, e nós não temos aí tantas políticas públicas. Na verdade, nós temos, mas elas não são efetivas para proteger esses idosos, né? Então, nós estamos nos transformando num país cada vez mais velho antes de nos transformarmos num país desenvolvido. Então, se a Europa, né, que tem países já considerados desenvolvidos, isso acabam sofrendo, né, com a falta de mão de obra e com a população idosa muito maior, muito grande, imagine, né, os problemas que o Brasil terá quando chegar nessa população, quando tiver uma população idosa grande e ainda não é um país, né, infelizmente, desenvolvido, e nós temos que nos preocupar com isso. Então aqui trazia 2 textos motivadores, ó, de sites, né, National Geographic, Brasil e pao.org. São 2 textos da internet. E o conteúdo dizia, ó, segundo os dados do IBGE, o Brasil está passando por uma transição demográfica. Até 2030, deverá ter a 5ª população mais idosa do mundo. Em 10 anos, o número de pessoas com 60 anos ou mais, você sabe que no Estatuto da Pessoa Idosa, a partir de 60 anos já é considerado idoso. Então passou de 11,3% para 14,7% da população, dado que revela uma importante mudança na estrutura etária. A década do envelhecimento saudável, até 2030, né, declarado pela ONU, é a principal estratégia para construir uma sociedade para todas as idades. Texto 2. O etarismo é um fenômeno social complexo e engloba um conjunto de estereótipos, preconceitos e discriminações direcionados a pessoas com base na idade, segundo descreve a OMS, que é da ONU. De acordo com o relatório global sobre etarismo da ONU, esse etarismo, essa estigmatização pode se apresentar de 3 formas: institucional, interpessoal ou autodirigida. O etarismo institucional refere-se às leis, regras, normas, políticas e práticas que restringem injustamente as oportunidades e prejudicam sistematicamente os indivíduos devido à idade. O etarismo interpessoal, por sua vez, surge em interações entre 2 ou mais indivíduos, né, entre as pessoas com preconceito para um idoso, enquanto o autodirigido é próprio da pessoa, intrínseco à pessoa. A própria pessoa acaba se autodiscriminando, né, tendo a sua autoestima né, consideravelmente abaixada por esse contexto, né, de preconceito que o idoso acaba sofrendo. Então essa é uma redação que eu fiz no escuro, eu não sabia o tema, eu peguei o tema. Se você quiser, você pode ver lá no Instagram do Treinos Subjetivos. Eu peguei esse tema sem saber e escrevi em 1 hora e pouco. Em 1 hora e pouquinho escrevi aquele tema com os argumentos que eu tinha em mãos. Então você vê ali no Instagram, até tem o Reel, você pode ver como eu fiz esse tema, desde a leitura do tema, eu grifei algumas palavras-chave que eu considero importante. O mais importante aqui é o tema, você não pode fugir do tema, né? Etarismo e estigmas associados ao envelhecimento. E eu fiz depois aquele brainstorm lá, que é a chuva de ideias, né? Tempestade de ideias. Então ali, acabo anotando vários argumentos que eu poderia usar no texto. Depois eu seleciono eles e já faço um esboço de como será a minha estrutura, quantos parágrafos de desenvolvimento eu trabalharei, com quantos parágrafos, como será a minha conclusão, como será a minha introdução. Faço um pequeno rascunho. As pessoas me perguntam se eu faço rascunho, eu procurava fazer, mas eu tinha conhecimento, tinha ciência de que provavelmente não haveria tempo suficiente para fazer um rascunho da redação inteira, de colocar a redação inteira num papel e depois passar limpo. Então, muitas vezes eu trabalhava ali 1, 2, 3, 4 parágrafos, escrevia muito rapidamente, de uma escrita que não é perfeita, né? Mas fazer um rascunho mesmo para saber quantas linhas eu usaria mais ou menos, e depois, na hora de passar limpo, eu faria aquela letra caprichada, muito bem, muito legível. E nessa chuva de ideias eu já acabo tendo que descartar argumentos. Eu lembro que aqui, por exemplo, eu pensei em escrever sobre a reforma da Previdência, né? Para dizer que a reforma da Previdência acabou. Não que eu não fosse favorável, acho que deveria haver uma reforma da Previdência que houve no governo de Jair Bolsonaro, mas uma reforma da Previdência que nós tivemos colocou idade mínima de 65 anos para aposentar-se para os homens e 62 para as mulheres, certo?
ela não levou em consideração as desigualdades do Brasil, né? Diferente uma pessoa vai do sul do país, que trabalha em empresa, trabalha com ar-condicionado, e a pessoa que, obviamente, trabalha no interior do país, trabalha na área rural, por exemplo, trabalha carpindo, trabalha com agricultura, trabalha com sol todo dia, trabalhador rural, obviamente, essas pessoas com 65 anos vão estar muito mais desgastadas que os outros cidadãos que eu citei. Então, né, acredito que a reforma da Previdência não foi boa no sentido de considerar essas desigualdades. Eu pensei em colocar aqui, mas depois, conforme eu fui elaborando o meu texto, eu vi que seria um argumento que eu não conseguiria usar, que faltariam linhas para eu trabalhar nisso. Então, e eu acabaria fugindo um pouco do tema, porque o tema é preconceito, né, com o envelhecimento. Então, não quer dizer que o fato de aposentadoria no nosso país não dá todas as condições, né, para os idosos, não considerar essas diferenças regionais e sociais, é difícil relacionar isso com o preconceito. Então veja que eu acabei descartando esse argumento. Então vamos ver aqui a redação que eu escrevi, quais argumentos eu coloquei aqui, ó, a redação com 30 linhas. Se você quiser no treine subjetivo, você entra lá no Instagram, escreve lá, manda aí nesse reel e você vai receber ela do jeito que eu escrevi, com a minha letra. Mas eu vou trabalhar aqui passada a limpo, digamos assim, no computador. Então vamos lá. Segundo dados do IBGE, cerca de 15% da população do Brasil é idosa. Veja, recuperando o texto motivador, não há problemas. Contanto que eu sinto a fonte, eu coloquei aqui, ó, segundo o IBGE, isso estava no texto motivador. Esse número está em franco crescimento e até 2030 o órgão aponta que o país passará a ter a quinta maior quantidade de pessoas de 60 anos de idade ou mais do mundo. Veja que esse dado também estava no texto motivador e veja como é um dado interessante para você abrir uma redação. Nesse contexto, olha o conectivo aqui, ó. Surgem preocupações acerca do etarismo e dos estigmas associados ao envelhecimento. Qual era o tema? Exatamente. Veja como eu repito o tema. Para mostrar ao examinador, não vou fugir ao tema. Etarismo e estigmas associados ao envelhecimento. Sendo papel fundamental do Estado, olha a tese. A minha tese é papel fundamental do Estado com argumento de autoridade, conforme mandamento da Constituição, combater qualquer espécie de preconceito e efetivar os direitos previstos no Estatuto da Pessoa Idosa. Então já apresento que tem uma lei que garante os direitos do idoso e que a Constituição também fala isso. Então, olha a tese aqui, ó, a tese está bem clara. Desenvolvimento, em primeiro lugar. Eu disse que o desenvolvimento, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, você não pode falar com isso, porque não é uma continuação. Aqui você começa a apresentar os argumentos de fato. Então, em primeiro lugar, deve-se ressaltar que, de acordo com o relatório global sobre etarismo da ONU, onde estava isso aqui? Texto motivador, de novo. Essa estigmatização pode ser como? Ó, de 3 formas: institucional, interpessoal ou autodirigida. Durante o texto eu vou explicar essas 3 formas que estavam no texto motivador. Eu achei interessante isso para não fugir ao tema. Só que, para fazer essa explicação, vou começar a colocar esse repertório, esse conhecimento de mundo do candidato, né, do autor do texto. Nesse cenário, aqui de novo, ó, conectivo. Nesse contexto aqui, ó, nesse cenário. É um conectivo que você usa para dar continuidade ao texto, que vai aprofundar o seu texto. Ressalta-se que o Brasil não se preparou para a profunda alteração de sua pirâmide etária. Aqui eu estou afirmando peremptoriamente. Olha a minha posição aqui. Baseado em quê? Baseado em conhecimento de mundo, baseado em fatos, que eu vou apresentar no seguinte. A base, né, a base da pirâmide etária, ela tem cada vez mais diminuído. Então pensamos assim, que a pirâmide etária do Brasil, isso é um conhecimento de geografia, né? A pirâmide etária de um país, ele está geralmente assim, né? Veja, o topo são as pessoas de mais idade, teriam um número menor. O Brasil sempre foi um país jovem, então sempre foi uma pirâmide assim. E no lar, aqui a base são os recém-nascidos, são pessoas jovens, e aqui são os adultos, população economicamente ativa grande, e os idosos com uma quantidade menor, né? Isso faz a Previdência funcionar, pois as pessoas que estão economicamente ativas contribuem para que as pessoas que não trabalham mais possam usufruir dos benefícios da Previdência Social. Então assim era a pirâmide etária do Brasil.
Porém, a base dessa pirâmide tem cada vez mais diminuído, devido à queda da taxa de natalidade, que já chega a 1,7 filho por mulher. Esse dado eu sabia de cabeça. Na verdade é 1,6 já hoje em dia, 1,57 mais ou menos. Mas eu sabia que ele estava de 1,7 para baixo, o que já é considerado uma taxa de natalidade por mulher baixa, né? De países desenvolvidos. Na Europa é 1,5 por aí, Estados Unidos é 1,7 mais ou menos. Então, a taxa de natalidade do Brasil, que na década de 80, década de 70 era acima de 2, hoje diminui cada vez mais, por devidos fatores. Geralmente mais planejamento familiar, geralmente isso. Obviamente a mulher hoje trabalha, né? Não é como era antigamente, muitas vezes, né? Passava muito tempo em casa, né? Hoje em dia não, a mulher trabalha, deve trabalhar e pode ser CEO, como... já fazendo um link aí com pessoas que acabaram sendo preconceituosas na internet, né? E pode ser o que ela quiser. Mas enfim, por vários motivos, a taxa de natalidade tem caído. E o topo da pirâmide tem se alargado em razão do envelhecimento das pessoas e do aumento da expectativa de vida, que passa dos 75 anos de idade. Isso aqui é o conhecimento que eu tinha, de ler notícias, etc. Né? É o que eu disse. São conhecimentos que eu tinha, que eu trouxe para o texto, e é importante para criar o seu repertório. Então a pirâmide era assim, ela está ficando assim. No futuro ela vai começar a ficar assim, né? Com a base curta e o topo largo, como é uma pirâmide já de um país europeu. Então veja que eu apresentando um cenário que o Brasil não se preparou para isso. Assim, olha o conectivo. Verifica-se a existência do etarismo. Aqui etarismo foi erro de digitação institucional, conceito que estava no texto motivador, mas que eu vou aprofundar. Com políticas públicas e normas sociais que restringem as oportunidades e prejudicam os indivíduos por causa da idade. De qualquer forma, o problema do país, aqui é opinião minha, ó, não é a falta de leis, pois a Constituição Federal, fundada no princípio da dignidade humana, olha aqui, olha o repertório que eu digo, baseado no conhecimento de Constituição, baseado no conhecimento que você tem, porque você estuda direito constitucional. Em alguns concursos você vai estudar direito previdenciário. A Constituição assegura uma boa qualidade de vida a todos até o momento da morte, sendo o dever do Estado, olha o repertório baseado no direito, e também dos descendentes do idoso garantir essa condição. A Constituição fala que os descendentes também devem sustentar o idoso. Os alimentos não servem apenas para os pais darem aos seus filhos. É direito também do idoso, dos descendentes, pagarem alimentos para os idosos, caso seja necessário, caso eles não tenham condição para se sustentar. Isso está na Constituição e está no Código Civil. Além disso, o Estatuto da Pessoa Idosa, que é um dos mais modernos do mundo, e é mesmo. Nós temos um grande Estatuto da Pessoa Idosa. O problema é que o que está previsto não é efetivado. Apresenta diversos entes para formar uma rede de apoio ao idoso, com o Ministério Público, né? É dever do Ministério Público zelar pela pessoa idosa. E os conselhos municipais de idosos, que estão na Constituição, né? São conselhos ali que formam vários órgãos para ter uma rede de apoio aos idosos. Então apresento aqui que não faltam leis, falta efetividade. No entanto, conectivo aqui, ó, de adversativo. Na prática, o sistema não funciona a contento, faltando efetividade na implementação dessas políticas públicas constitucionais. Desse modo, conectivo de novo. É comum ver na imprensa, por exemplo, agora estou citando aqui o repertório de notícias que a gente lê, denúncias de maus tratos ou de estrutura precária nas casas de repouso, que devem ser fiscalizadas por esses conselhos, por ele Ministério Público, pelo Estado. Há também o problema da pouca divulgação dos direitos assegurados no Estatuto e da falta de conscientização, consequentemente, das pessoas de mais de 60 anos acerca desse tema. Então, o Estatuto prevê uma série de direitos. Por exemplo, em cada local público-privado, você deve ter um estacionamento para o idoso. Tem muitas escolas que não tem. O filho vai levar os pais, aí, os avós, digamos, vão levar o filho, não tem essa vaga reservada na frente da escola. Mas é dever, é obrigação do Estado. Poderia até ser processado por isso, por responsabilidade social, civil do Estado. Os bancos, eles têm que ter essa vaga mínima. Se eu não me engano, são 3%, 2%, mas enfim, há isso expressamente na Constituição. E muita gente não cumpre. Fila preferencial. Tem a fila preferencial que deve ser cumprida por 60 anos de idade ou mais. Tem mercados que não cumprem. O
idoso acima de 80 anos, ele tem a preferência da preferência. Então ele pode passar na frente até desses idosos de 65 anos, por exemplo, de 60. E muitas vezes não é cumprido. Então quem tem 80 anos, o cara podia passar na frente direto. Não só dos mais jovens, quanto dos idosos de 60 a 80. Mas os órgãos não cumprem isso. Por quê? Porque as pessoas nem sabem que isso é um direito do Estatuto da Pessoa Idosa. Então o Estado acaba não divulgando isso, não conscientizando as pessoas. Em razão desse contexto, de novo, olha o conectivo aqui, ó. Crescem as outras duas formas de etarismo. Erro de digitação de novo, peço desculpas. Que são, né, a interpessoal e a autodirigida. Então a interpessoal, estou explicando, que é a partir das relações dos cidadãos em geral com o idoso, e a autodirigida, na medida em que o preconceito de idade torna-se interiorizado. A própria pessoa idosa acaba sendo vítima, né, e interiorizando isso, levando isso para si mesmo. Acaba caindo ali em depressão, né, em problemas de saúde mental, porque ela acredita que, como ela é idosa, ela já não... ela acaba sendo descartada pela sociedade. Dessa forma, conectivo de novo, tem-se a grave realidade do abandono afetivo do idoso. Ó, isso é uma tese de doutrina que é reconhecida pelos tribunais, né? Então, há o abandono afetivo da criança, que é mais famoso, né? E o STJ já está bem avançado nisso, né? Colocando até como né, dano moral e dano material até, né? Que os pais devem pagar. Né? Um pai que abandona a criança deve ressarci-la, né? Pelo período de... Porque não é só pagar alimentos. A criança tem direito ao convívio desse pai, por exemplo, ou dessa mãe também que abandonaria a criança, que pode abandonar a criança, pode ocorrer. Então, deve passar... Os pais têm dever de passar tempo com seus filhos, né? De ter um convívio bom com eles. Então, não basta o cara pagar alimentos e estar livre dessa obrigação. Não. Então, ele pode ser condenado até por abandono afetivo, e com o idoso é a mesma coisa. Então, o idoso começa a ser privado, mesmo dentro da própria família, do convívio de filhos, netos e bisnetos, embora a Constituição assegure o direito a essa companhia. E o Código Civil também, e até obriga os descendentes a pagar alimentos a seus ascendentes em caso de dificuldades financeiras. E de novo, o abandono afetivo não é só questão financeira. O idoso tem direito a conviver com os filhos, com os netos, com os bisnetos. Se essa família acaba isolando o idoso e não dando esse convívio a ele, ela pode ser condenada pelo próprio idoso, pode ser denunciado ao Ministério Público por abandono afetivo. Conclusão. Portanto, conectivo de conclusão, o combate à estigmatização do envelhecimento é dever do Estado. De novo, dialogando com a tese. Deixa eu voltar na introdução. Ó. Olha a tese. É papel fundamental do Estado combater preconceito e efetivar os direitos. Aqui eu estou dialogando. Olha o fecho autorreferencial. O combate à estigmatização é dever do Estado, que ao barrar o etarismo institucional, dialogando com um dos argumentos, recuperando um dos argumentos, sem aprofundá-lo. Eu fiz isso no desenvolvimento, estou só retomando ele. Fornece mais oportunidades e melhora a qualidade de vida do idoso, conscientizando a população. Outro tema que eu estou retomando, que é a importância da conscientização dos idosos. E aumentando o quê? A autoestima dessa pessoa. Né? Isso combate o etarismo autodirigido. Afinal, todos serão idosos um dia e precisarão dessa rede de apoio legal. Recuperando novamente, né? Um tema que eu já havia colocado com o Ministério Público, com conselhos municipais do idoso, com o Estado em geral, com a Prefeitura, com o Estado, formando essa rede de apoio legal. E aqui eu concluo esse texto e também concluo essa aula. Grande abraço.